Então, a questão 1, ela dá esse circuito aqui pra gente. E na letra A pede para descrever a partir do instante T0 até o instante TF o que acontece na estrutura física do diodo, certo? Então, isso aqui é uma representação menor desse diodo, e aqui é uma representação da figura, vamos dizer assim, mais na parte atômica desse diodo. Aqui a gente tem a parte P do diodo, que é onde tem as lacunas, ou seja, os íons positivos, e aqui a parte N, que é onde tem os íons negativos. Aqui, deixa eu mudar. Aqui, nessa pequena área, a gente tem um lugar chamado região de deplexão. O que é isso? Como aqui a gente tem uma região muito carregada de íons positivos e aqui uma região muito carregada de íons negativos, naturalmente, algumas cargas de cá puxam para cá e algumas cargas de cá vêm para aqui. O que cria uma barreira de cargas e impede que esses íons continuem se movimentando. Porque a partir do momento que essa faixa aqui é criada, toda vez que um elétron tenta passar de cá para cá, ele vai ser barrado por causa da força de repulsão de cargas iguais, né? Com isso em vista, se a gente analisar aqui como é que funciona o nosso sinal de senoide aqui, ó, pode ver que aqui é a tensão positiva e aqui quando a fonte estiver no ciclo negativo. Vamos analisar primeiro o que acontece no instante T0, não tem tensão, então não acontece nada, né? Aí a partir daí, quando essa fonte inicia no seu ciclo positivo, ou seja, essa parte ascendente aqui, ó, vai entrar uma carga aqui, e aí esses campos elétricos ele vai dar força suficiente para que essas cargas se movimentem livremente de novo. Ou seja, vai começar a entrar carga aqui, elas vão se juntando, e aí vai ocorrer essa corrente, né? Esse movimento de cargas por dentro do diodo. Então, a partir daí, quando ocorre esse ciclo negativo da fonte, aqui, ó, acontece justamente o contrário. Acontece justamente o contrário, que é o que? Esse campo aqui, ó, esse campo aqui, ele vai se tornando cada vez mais forte, que impede a corrente de fluir. Para a questão B da número 1, a gente pode levar em consideração esse mesmo efeito. Só que, nesse caso aqui, a gente tem uma frequência mais baixa, ou seja, após sair desse momento aqui, ou seja, no caso, a crista da onda, né? Até aqui, existe um tempo para que essas cargas se reorganizem e o diodo tenha a possibilidade de trabalhar na sua função normal. Ou seja, quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai passar corrente, e quando ele estiver inversamente polarizado, ou seja, quando ele estiver nessa região aqui, ó, ele não vai passar corrente. Entretanto, se a gente considerar uma frequência muito maior do que isso aqui, como essa troca de cargas, essa troca de sinais, ou troca de tensões, vamos dizer assim, vai acontecer muito rapidamente, essas cargas não vão ter tempo de se reorganizar dentro da estrutura atômica do diodo. Ou seja, em situações onde a frequência é maior do que a frequência total suportada pelo diodo for aplicada nesse elemento, o diodo vai conduzir corrente até mesmo quando ele estiver inversamente polarizado. Então, a questão 2 pede para que eu projete uma fonte retificadora com capacitor de filtro. Primeiro, vai ser necessário, né, escolher qual capacitor de filtro eu devo usar. Porque a gente tinha à disposição 1 microfarad, 5 microfarad e 10 microfarad. Então, primeiro a gente usa essa fórmula aqui, que relaciona a corrente com a capacitância. E aí, trabalhando um pouco nela, a gente chega na forma final de que a capacitância é igual a corrente sobre 2 vezes a frequência vezes a tensão de pico a pico. A partir da simulação, que eu vou mostrar daqui a pouco, é possível perceber que essa tensão pico a pico fica ali na casa dos 3,8 volts, né? Por causa, primeiro, da tensão RMS, depois pela própria queda de tensão
dentro desses diodos aqui. E aí a nossa corrente, que pode ser observada pela simulação também, fica na casa dos 670 microamperes, como eu vou mostrar aqui nessa simulação. Ó. Pode ver que o circuito já está totalmente montado aqui no multisim. E aqui a corrente máxima fica ali em torno dos 670 por aí. E aí, aplicando aqui, né, fazendo essa conta, a gente percebe que a capacitância final tem que ser igual a 670 vezes 10 na menos, só para ter certeza aqui, (670 vezes 10 a menos 3 sobre 2 vezes 100, que é a frequência identificada na fonte, vezes 3,8. Aí essa capacitância ela fica mais ou menos igual a 1,3 vezes 10 a menos 7. Que aí, aproximando, chega a 0,9 vezes 10 a menos 6. E aí dá pra colocar aqui que dá 1 vezes 10 a menos 6, ou seja, que C pode ser igual a 1 microfarad. Beleza? Então agora é só para escrever aqui no meu circuito, que aqui vai ser de 1 microfarad. Tranquilo? Essa foi a projeção da fonte. Então, na letra A da questão 2, pede para que eu simule esse circuito e apresente a forma de onda sobre esse resistor R1 aqui, de 10 kΩ. Pode ver aqui que o circuito já está todo montado, a fonte parametrizada de acordo com os dados disponibilizados na prova. Eu vou resetar aqui a simulação, pausar aqui e vamos dar uma olhada nessa saída desse gráfico aqui. Deixa eu só cortar ele aqui. Então, o que a gente consegue ver? Aqui no instante T0, onde não existe nenhum tipo de corrente, nem nada passando, não existe... onde fica a caneta aqui? Aqui, ó. Aqui no instante T0, que é esse lugarzinho aqui, não existe corrente nem nada, porque não existe, a fonte nem tá ligada, né, vamos dizer assim. Então, nesse momento aqui, em que a corrente está subindo, o que está acontecendo vamos ver aqui no nosso circuito. A corrente vem positivamente, vem aqui, e ela vai, aqui ela estaria reversamente polarizada, e aqui ela estaria corretamente polarizada, certo? Então ela passaria aqui, desceria aqui, passaria pelo nosso resistor, que é o que a gente está analisando, viria para cá e sairia para o nosso negativo. Pelo contrário, quando a nossa fonte está em círculo reverso, essa sairia daqui, passaria por aqui, e aí sairia daqui da mesma forma. Então é por isso que a gente consegue analisar que a gente tem uma onda completa sendo retificada aqui. Ela não está totalmente reta, né, porque falta o capacitor de filtro, mas é por isso que a gente consegue enxergar uma onda completa aqui e não aquela meia onda só e aí um espaço em branco, né, como nos circuitos nos circuitos retificadores que utilizam só um diodo. A letra B da questão 2 pede para a gente analisar a tensão sobre um diodo sem o capacitor de filtro e mostrar o gráfico e explicar o que está acontecendo nele, né? Aqui a gente pode ver que, como eu estou analisando só um diodo, eu vou ter apenas a parte positiva da onda retificada, e no ciclo negativo dessa fonte a gente vai ter apenas uma queda de tensão aqui, bem pequenininha, que é a queda de tensão normal
que os diodos apresentam, né? E por que isso acontece? É porque um diodo trabalhando sozinho, dentro de uma ponte H, né, que começa a ponte chamada, ele funciona basicamente como um retificador de onda de diodo singular, que vai retificar só metade da onda. E é isso que a gente consegue ver aqui, ó. Tem metade da onda sendo retificada, daqui até zero. E aqui, ó, no ciclo negativo dessa fonte, a gente tem uma queda de tensão aqui de mais ou menos 0,7 volts, que é a queda de tensão padrão, vamos dizer assim, para os diodos. E depois no ciclo positivo a gente tem novamente essa passagem essa passagem não, nessa tensão normal da fonte que já vem, vamos dizer assim, entre aspas, retificada. Na letra C, de forma bem semelhante à letra B, ele pede para a gente analisar a corrente em um diodo sem capacitor de carga. E o que a gente consegue analisar é mais ou menos a mesma coisa quando a gente viu ali na letra B sobre a tensão nesse diodo sem o capacitor de filtro. Que nos ciclos positivos ele vai passar essa onda completa, e nos ciclos negativos da fonte a gente vai ter só uma passagenzinha, é desprezável, né? Pode ver ele que é 7,3 pico ampere, pega nada praticamente. E aí de novo no novo ciclo positivo a gente vai retificar tudo e depois os 7 pico ampere ali. Então, por final, foi pedido para medir e explicar a tensão e a corrente no resistor com o capacitor de filtro. Até pedindo para mudar, que na hora de apresentar qual seria o melhor valor para esse capacitor, eu coloquei que seria 1 microfarad, mas na verdade eu fui rever meus cálculos e vi que seria o de 10 microfarads. Beleza? Deixa eu reiniciar aqui a simulação. Parar aqui num instante qualquer e ver como é que tá a nossa saída aqui. Dá pra ver que a corrente ela tá bem retinha, bem retificada aqui, ó. Por causa dos ciclos de carga e descarga do capacitor, a nossa corrente de saída da fonte fica bem reta. Quase como se a gente estivesse usando uma bateria mesmo. E mais ou menos ali travada no que a gente determinou para ela, né, que seria esse o 670 microamperes. A nossa tensão fica em torno aí de menos 8 volts. Tem uma queda boa, assim, brusca, mas é porque a gente não está usando indutores, né, para filtrar. E se a gente escolher esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, menos 7,3. Então a gente viu ali que o nosso VR está de mais ou menos menos 7,3 volts. Eu vou passar para uma tensão positiva, que ali foi só o caso da forma que eu coloquei o medidor de tensão, 7,3V. A gente sabe que o VM é 2 sobre π, ou seja, é 2 vezes 7,3 sobre π. Nosso valor médio dá mais ou menos 7,3 dividido por 3,14, aí mais ou menos 4,3 volts de valor médio retificado. Então, no final, a questão 3 pede para a gente apresentar a curva característica de um MOSFET, e ela é isso aqui. A curva característica, no caso, é essa em vermelho, que ela apresenta a relação aqui entre nossa tensão e a corrente, certo? Nessa região aqui, esse MOSFET vai estar operando como uma chave fechada, ou seja, vai haver passagem de corrente. E nessa região aqui, ela vai estar funcionando como uma fonte aberta, ou seja, não vai haver passagem de corrente. Nessa regiãozinha aqui, ó, esse MOSFET ele vai estar atuando como uma fonte regulável de corrente, porque à medida que eu aumento a minha tensão, eu também aumento a minha corrente. E aqui é a parte ali que o VDS ele sempre vai atuar como uma fonte de corrente fixa, né? Ou seja, a corrente não vai subir mais a partir daqui até chegar naquela região em que o diodo vai queimar. O diodo não, perdão, o transistor vai queimar.